Oi, gente, tudo bem? Vamos começar a correção dos exercícios da meta 5 de Biologia. Exercícios da página 11. Número 1, diz o seguinte: as figuras representam os resultados de 2 exames de DNA, em que as amostras de DNA dos envolvidos são fragmentadas com enzimas específicas e submetidas à eletroforese, gerando um padrão de faixas ou bandas. A situação 1 refere-se a um caso de investigação de paternidade. O suposto pai deseja saber se a criança é de fato seu filho biológico. A situação 2 refere-se a uma investigação criminal. Na cena do crime foram encontradas manchas de sangue e o delegado precisa saber se o sangue é da vítima, de um indivíduo apontado como suspeito de ser o criminoso ou de uma terceira pessoa não identificada até o momento. Bom, como é que a gente realiza esse exercício então? Primeiro, temos que fazer a comparação. Então, na primeira situação, temos a criança com as bandas indicando a posição do DNA naquele exame de eletroforese que nós já vimos. Temos a mãe e o suposto pai. Como é que a gente faz para saber se essa criança é de fato filha desse indivíduo? Bom, primeiro pegamos aqui uma característica, certo? Uma banda, né? Um fragmento desse DNA e verificamos se ele pertence ao pai ou à mãe. Então, nesse caso aqui, ó, essa característica, essa banda, ela herdou da mãe. Essa aqui, a mãe não possui, mas o suposto pai, sim. Nós precisamos fazer essa análise com todas as regiões da criança, comparando sempre se tem alguma característica que vem da mãe ou do suposto pai. Nesse caso, todas elas ou pertencem à mãe ou pertencem ao suposto pai. Ou seja, a criança é então filha biológica desse indivíduo. No segundo, letra B agora. A amostra de sangue recolhida no local do crime é da vítima, do suspeito ou de uma terceira pessoa não identificada. Então vamos lá. Fazendo exatamente a mesma coisa. Tenho aqui a amostra de sangue recolhida no local. Eu não sei de quem é essa amostra, mas aqui ela me deu um resultado, certo? Foi encontrado lá o sangue na cena de crime e não sei de quem é. Temos então a vítima e um suspeito. Se a gente for fazer essa análise aqui, ó, de região por região, nós vamos ver que algumas não coincidem nem com a vítima, nem com o suspeito. Isso nos mostra, então, que essa amostra coletada pertence a uma terceira pessoa ainda não identificada. Tudo bem? Exercício número 2. Analisando o local de crime, 2 peritos criminais encontraram uma faca suja de sangue, enrolada em um pano sujo. Após coletar e identificar os vestígios, o material foi levado ao laboratório e procedeu-se à análise do DNA do sangue encontrado na faca. 7 regiões diferentes do genoma foram analisadas conforme a tabela abaixo. Bom, para resolver esse exercício de uma maneira tranquila, vocês precisariam ter um conteúdo que nós ainda não tivemos. Eu vou dar uma adiantada, mas fiquem tranquilos porque nós veremos isso na próxima apostila. Dentro das nossas células, vou pegar especificamente os seres humanos, porque é o que o exercício está cobrando aqui. Então, dentro de cada uma das nossas células, temos o núcleo e dentro do núcleo, os nossos cromossomos. A nossa espécie possui 46 cromossomos, ou então 23 pares, certo? Por que nós separamos esses cromossomos aos pares? Porque um cromossomo eu recebi da mãe, pelo óvulo, e o outro eu recebi do pai, pelo espermatozoide. Então, 23 cromossomos eu recebi da minha mãe, 23 cromossomos eu recebi do meu pai. Quando aconteceu a formação do zigoto, que é a nossa primeira célula, esse material genético se uniu. Então, eu tenho hoje 46 cromossomos dentro de cada célula, mas desses 46 cromossomos, 23 eu recebi do meu pai, 23 eu recebi da minha mãe. O que é importante? Cada cromossomo, lembrem que ele é um novelo de DNA.
Então, se nós pudéssemos desenrolar esse novelo, nós teríamos aquela nossa longa molécula de DNA. O que a molécula de DNA guarda? Um código genético para todas as nossas características. Então, cada característica tem uma receita, tem um código, e é isso que está guardado no DNA. Bom, essa característica, ela pode ser variada. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, característica cor do cabelo. Então, vamos supor, no meu cromossomo hipotético aqui, que esse eu recebi da minha mãe e esse eu recebi do meu pai, ok? Nós dizemos, então, que cada gene, certo? Lembrando, então, um gene é um pedaço do DNA que guarda uma característica. Então, vou pegar aqui o gene cor do cabelo. Essa é a característica. Cada gene fica em uma posição. A gente chama essa posição de locus. Então, isso aqui é um locus, isso aqui é outro locus, e o plural de locus é loci. Vamos supor, então, que o cromossomo que eu recebi da minha mãe possui, para a característica cor dos cabelos, um gene que tem a receita para a produção dos cabelos castanhos, certo? E o meu pai também tem cabelo castanho. Então, eu recebi do meu pai um cromossomo que tem esse gene, que está localizado aqui nesse locus, né, esse local do DNA, que também tem a característica cabelo castanho, ok? Quando essas características são iguais, então a mesma característica que eu recebi do meu pai e da minha mãe, quando essas características são iguais, a gente chama esse indivíduo de homozigoto para a característica cor do cabelo. Homo quer dizer igual, então características iguais, cabelo castanho, cabelo castanho. Pode ser que o indivíduo receba cabelo castanho da mãe, cabelo loiro do pai. Quando as características são diferentes, nós chamamos esse indivíduo de heterozigoto para a característica cor dos cabelos, ok? O que é essa nossa tabela? Voltando para o exercício, então. O que essa tabela está dizendo? Temos aqui um código, né, das análises, uma coluna que é um ponto de interrogação e os alelos. Então, cada análise dessa foi feita em uma região do cromossomo. Então, por exemplo, a primeira análise foi feita no cromossomo 3, braço longo, tá? Que é o braço baixo aqui, por exemplo. Do cromossomo 3, lembrando que nós temos lá 23 pares de cromossomos. Alelos 15 e 17. O que ele está nos dizendo, então? Que cada alelo, que cada característica dessa aqui, por exemplo, cor do cabelo, tá? É aqui do meu exemplo. Isso não faz parte do exercício. A gente vai chamar por um número. Então, a mãe, nesse caso aqui, forneceu um alelo e o pai forneceu outro alelo. Quando a gente divide essa coluna aqui ao meio, quer dizer que uma característica eu recebi do pai ou da mãe e a outra eu recebi do pai ou da mãe, ok? E assim na tabela toda. Com base na tabela acima, qual alternativa está incorreta? O indivíduo analisado é homozigoto para 3 loci apenas. Como é que eu sei o que é homozigoto aqui? Então, eu vejo a análise que foi feita em um cromossomo e a análise que foi feita no parzinho dele. Ou seja, um desses cromossomos ele herdou do pai, outro da mãe, nós temos que comparar. Um é 15, outro é 17. Então, não são características iguais. Um é 18, outro é 30. Também é heterozigoto. Mas aqui nessa característica, ó, 25, 25. Características iguais, homozigoto. Temos então 1, 2, 3 características que são de homozigoto. Então a letra A está verdadeira. A coluna interrogação refere-se aos loci ocupados pelos alelos em questão. Sim, ele está dizendo em que lugar do cromossomo está essa minha característica, né? Esse meu alelo, tá certo. 2 colunas de alelos estão presentes, pois o indivíduo possui 2 cromossomos de cada. Sim, porque 2, um do pai e outro da mãe, né? Ou vice-versa aqui.
Letra D. Um dos alelos de D2, 1S, 11, o indivíduo analisado herdou da mãe e o outro do pai. No entanto, apenas com os resultados mostrados acima, não é possível afirmar de qual genitor o indivíduo herdou cada alelo. Isso, então pegando aqui, ó, né, o último que ele está dizendo. Eu sei que uma característica é 25, outra 36. Tenho como saber que isso veio do pai, isso veio da mãe, tudo faz? Não, a gente só precisa perceber que são diferentes. E a letra E. Duas colunas de alelos são mostradas, pois a mesma análise foi repetida 2 vezes? Não, né? Não necessariamente isso aqui foi repetido. A gente não tem como saber, o enunciado não fala de repetição do exame. É importante a gente lembrar que tem 2 colunas, porque um cromossomo nós herdamos do pai e um cromossomo nós herdamos da mãe. Então a alternativa errada é a letra E, como ela pede, é incorreta. Vamos lá. O exercício número 3. Analise o heredograma e a análise genética a seguir. Se estiverem presentes 4 alelos em um dado locus, denominado ABCD, inicialmente com os avós, pode-se traçar a herança de cada alelo pelos genitores até os netos. Bom, antes de começar esse exercício, vamos entender o que é um heredograma. Fiquem tranquilos porque nós também não vimos isso a fundo ainda, tá? Na próxima apostila. O heredograma é um gráfico que nos mostra os cruzamentos entre indivíduos para que a gente possa fazer uma análise genética, para facilitar aqui o entendimento da genética. Então, o quadradinho sempre vai representar homem e a bolinha representa mulher. Então, eu digo que o meu indivíduo 1, que é um homem, se reproduziu com o indivíduo 2, que é mulher, certo? E eles tiveram 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 são mulheres e 1 homem. Por que esse aqui está pintado? Quando a gente quer evidenciar uma característica, para facilitar a observação, a gente pinta o quadradinho. Por exemplo, quero dizer que desses 4 filhos, um nasceu com uma mutação genética. E aí eu pinto aqui esse indivíduo para evidenciar isso, certo? Não necessariamente tem que ter alguma coisa pintada, tem que ver o que é que o exercício está pedindo, tá? Então aqui, eu tenho um casal, uma mulher e um homem, que tiveram uma filha. Um homem e uma mulher tiveram um filho. Esse filho e essa filha tiveram 8 filhos. Ou seja, esses são os avós, o pai e os filhos. Os avós, a mãe e os filhos. Ok? Bom, aí temos aqui, né, uma menina, um menino e assim por diante. O que ele pergunta, tá? Temos aqui as características que podem ser A, B, C ou D. Então, para uma determinada característica, a avó, por exemplo, tem A, B. Ou seja, para ela ter essa característica A e B, significa que o A ela recebeu da mãe e o B recebeu do pai, ou vice-versa, tá? Para nós é indiferente. Qual é essa característica A e B? Não faz diferença agora. Pode ser cor do olho, cor do cabelo, tipo sanguíneo, enfim, para nós, qual é a característica não importa. O que importa é saber que essa avó recebeu uma característica da mãe dela, outra característica do pai dela, e essas características são diferentes. Uma é A, outra é B. E o avô, a mesma coisa, recebeu a característica C e a característica D. Quando eles tiveram filho, certo? Essa filha, melhor dizendo, é a X. O X aqui é como se fosse um ponto de interrogação, tá? Nós temos que descobrir o que é esse X aqui, beleza? Bom, se ela é A, significa que ela recebeu o alelo A de alguém. O pai tem alelo A? Não, o pai só pode fornecer C ou D, mas a mãe pode. Então, esse alelo A veio da mãe. O que o pai pode fornecer? C ou D. Então, o meu X aqui é C ou D. Como é que eu sei qual vai ser o alelo? Porque o exercício fornece aqui embaixo as bandas, né, para facilitar. Então, essa mulher tem A, e olha qual banda está pintada aqui, D. Então, eu já sei que o meu X
vai ser substituído por D. Tudo bem? Se nós formos acompanhar aqui, ó, essas bandas, tudo isso está certinho de acordo com o meu heredograma. Por exemplo, essa filha, ela é B e D. Então, tá pintadinho aqui, ó, B e D, ok? Vamos lá para os outros avós. B e C, C e Y. Y também é interrogação. Bom, então, o pai não tem nenhuma letra indicando qual é o alelo. Nós temos que olhar aqui no sistema de bandas para conseguir identificar que esse pai é BC. Ou seja, ele recebeu o B ou o C do pai e o C da mãe. Ou esse Y aqui que nós não sabemos o que é por enquanto. Mas se nós olharmos aqui na banda, né, o C tá marcadinho aqui, tá? Por enquanto esse Y vai ser indiferente para nossa resolução do exercício, ok? Então já sabemos o que é um heredograma, conseguimos constatar aqui embaixo qual característica cada um pertence. Por exemplo, o pai, ó, ele vai ser B e C, ok? Sobre o heredograma, conclui-se que, letra A, os 4 avós são heterozigotos? Bom, heterozigoto significa ter alelos diferentes para a mesma característica. Nesse caso, a gente não tem como saber se esse Y aqui vai ser uma letra diferente de C. Então, como o meu sistema de bandas aqui está dizendo C, pode ser que esse indivíduo seja C e C. E aí ele não é mais heterozigoto, ele é homozigoto, porque ele tem características iguais, C e C. Então a letra A está errada. Os pais, uma vez que são heterozigotos, paralelos diferentes, terão os filhos heterozigotos. Sim, então se o pai e a mãe são heterozigotos, têm características diferentes, né? Consequentemente, os filhos também terão características diferentes. Podem ver que a gente não tem nenhuma letra repetida, né? B e B, ou A e A, é sempre diferente. O alelo representado pelo X é o alelo C. Na verdade, nós já vimos que é o D, não o C. O alelo representado pelo Y é o alelo D. Nós não temos como confirmar isso aqui, certo? Então, não. O heredograma representa uma situação de codominância. Nós não falamos sobre essa dominância, recessividade dos genes, mas eu digo para vocês que essa alternativa está errada, tá? Então, nós não temos duas características dominando aqui esse heredograma, essa situação, certo? Então, alternativa letra B. Exercício 4. A figura abaixo representa o resultado de um teste de paternidade, bem parecido com o anterior, tá? Esse teste baseia-se na identificação de marcadores genéticos compartilhados ou não por pai, mãe e filhos. Então, temos a mãe, o pai e 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos. Considerando a figura, não é correto afirmar que, número 1, ou melhor, letra A, 1 é filho biológico do casal? Então, basicamente, nós temos que fazer aquela observação. Esse indivíduo tem essa banda marcada. Ele herdou do pai, certo? Essa aqui também do pai. Essa aqui, opa, o pai não tem, mas a mãe tem, certo? Vamos lá. E o último aqui herdou da mãe. Então, tudo que está aqui corresponde ao fato desse indivíduo poder ser filho dessa mulher e desse homem. Quando a gente faz análise de tudo isso, né, o que nós não podemos afirmar, o que não é correto aqui? Que 5 não pode ser filho biológico deste casal. Vamos ver o 5. Então, essa segunda característica pertence, ele herdou da mãe. Essa aqui herdou do pai. Essa aqui do pai e essa última da mãe. Então, esse indivíduo pode sim ser filho deste homem e dessa mulher, certo? Pessoal,
Qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Um beijo, até a próxima!